Olá, pessoal. Vamos retornar para a segunda parte da nossa quarta aula de Processo Civil 2. Estávamos falando, antes desse pequeno intervalo que fizemos, nós estávamos falando sobre o valor dado à causa. Disse a vocês que toda causa tem que ter um valor determinado, um valor específico. Isso para que serve as custas, né? Ou melhor, para que serve o valor da causa também. Tá certo? E também lemos aí o artigo 292, que, grosso modo, explica ou expõe quanto é o valor de cada causa que nós precisamos protocolar no juízo civil. Tá certo? Lemos os artigos, faltou somente alguns parágrafos que vamos acabar de ver agora, né? Então, o parágrafo 1º do 292 diz assim: quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, o que é uma prestação vincenda é aquela que ainda vai vencer. Considerar-se-á o valor de umas e outras, ou seja, não importa se uma já está vencida ou se a outra ainda vai vencer, considera-se o valor específico de cada uma, tá certo? E aí o parágrafo 2º vem explicando que o valor das prestações vincendas, ou seja, aquelas que vão vencer, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Vamos entender esse parágrafo 2º. Você tem 15 parcelas em aberto para receber de uma determinada pessoa que não te paga. Já tem 3 vencidas, 4 vencidas e tem mais 15 em aberto. Qual vai ser o valor da tua causa? Vai ser a soma de 12 parcelas, tá? Que equivale a uma prestação anual, o valor de 12 parcelas vincendas e o valor das 3 vencidas. Esse vai ser o valor da tua causa, tá? E se você não tiver mais 15 parcelas, só tiver 3 vencidas e 5 para vencer, então vai ser o valor das 3 parcelas vencidas, corrigido com juros, correção monetária e tal, até o dia que você entrar com a ação, e mais o valor dessas 5 prestações, e não o valor de 12, tá? Então, você sempre vai multiplicar por 12 prestações vincendas quando o teu contrato for por tempo indeterminado ou tiver mais de 12 parcelas para você receber. Coisa interessante também, pessoal, que está no parágrafo 3º, é que o juiz ele pode corrigir de ofício, tá certo? Ele pode corrigir de ofício o valor da causa. Se ele percebe que o valor da causa foi colocado errado, ele pode pedir, ou melhor, ele pode de ofício fazer esta correção. Imagine que na ação de alimentos, a Ana Lúcia, ao invés de somar 12 parcelas, somou 20 parcelas. O juiz percebe que está errado, ele vai automaticamente corrigir para 12 parcelas, o valor de 12 mil, que é o valor de 12 parcelas de 1.000 que ela está pedindo. Tá? Agora, se o juiz não faz, compete ao réu, na sua contestação, impugnar o valor de causa. Se ele percebe que está errado o valor da causa, e principalmente está errado, piorando para ele. Obrigatoriamente, em preliminar de contestação, ele deve impugnar o valor da causa. Antigamente, para você impugnar o valor de causa, era um processo autônomo, você tinha que pagar as custas, e era um trabalhão danado. O CPC de 2015 resolveu tudo isso. Você faz uma simples petição dentro da tua própria contestação. Uma preliminar, um tópico preliminar, das preliminares, da impugnação ao valor dado à causa pelo autor. E aí você faz a tua impugnação ali, que o juiz vai dizer se concorda ou não. Por quê, pessoal? Imagina só, eu não disse a vocês que o valor de causa, ele serve tanto para verificar competência de juízo, também para verificar multas processuais, mas também serve para valor de sucumbência. Imagina só que o réu, né, ele percebe que a Ana Lúcia, na ação de alimentos, ao invés de colocar 12 mil, colocou 24 mil, colocou 24 prestações. Se esse réu for sucumbente, ele vai pagar 20% de sucumbência para a Ana Lúcia em cima do valor da causa. Se ele não impugnar, quanto que ele vai pagar de 24 mil? 20%, 10% dá 2.400, né? 20% dá 4.800. Ele vai pagar 4.800 só de sucumbência. E se ele impugna o valor da causa e diminui para 12 mil, quanto que ele vai pagar de sucumbência, ele sendo sucumbente? 10%, 1.200, 2.400, ou seja, metade. Então, é de bom alvitre que o réu impugne o valor da causa na sua contestação, em preliminar de contestação, evitando que ele pague mais, que o seu cliente pague mais
né, por conta dele não ter impugnado. Sabe por que eu digo isso? Porque se ele não impugnar na contestação, precluiu, ele não pode mais questionar futuramente, vai ter-se como verdadeiro aquele valor de causa. Então, antes de ele entrar no mérito da contestação, ele já impugna o valor da causa, pedindo ao juiz que faça a correção. Se o juiz já não fez, tá? De ofício. Até para o juiz fazer, exame de admissibilidade, ele faz essa correção. Mas se ele não viu, passou batido, aí você, réu, tem que impugnar. É por isso que eu digo a vocês que a contestação ela é bem mais complexa do que a petição inicial. A petição inicial, você seguindo ali o rito do 319, tá? Beleza, você está colocando todos os requisitos, tá certo? Diz o que você quiser. Na contestação, você tem que impugnar fundamentadamente e especificadamente cada item da petição inicial. Por isso que é mais complexo você ser advogado do réu do que ser advogado do autor. É isso. Lembra que o autor tem que só provar os fatos constitutivos e o réu é que tem o trabalhão de demonstrar que os fatos do autor, o que ele apresentou, não são verdade? Está extinto, está impedido ou modificado? Exatamente. Então, a contestação é bem mais trabalhosa do que uma petição inicial. Nós vamos ver contestação também na segunda unidade. Tá certo? Já vemos contestação. Certinho? Então, pessoal, está no parágrafo 3º. Olha aí. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Ou seja, se faltou, se foi a menos, o juiz manda ele pagar o restante daquelas custas correspondentes. E aí o 293 vem dizendo o que eu falei para vocês. O réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não impugnou na contestação, precluiu, você não vai ter mais outro momento para impugnar. Já era, tá certo? Vai ficar aquele lá. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas, se for a menos. Por que o 293 diz assim, o réu poderá e não deverá impugnar? Né? Por que será que ele diz assim, o réu poderá impugnar ou não, e não diz o réu deverá impugnar? Sabe por quê, pessoal? Porque às vezes pode ser interessante para o réu não impugnar. Certo? De repente, ele tem plena convicção que ele vai ganhar aquele processo. Que o autor não tem direito nenhum. Tá certo? E aí o cara botou lá, que nem na ação de alimentos da Ana Lúcia aí, né? Colocou lá 24 mil ao invés de 12 mil. E o réu olha assim, eu tenho prova, eu tenho DNA que eu não sou pai dessa criança. Deixa ela entrar com a ação. Já disse que eu não sou pai, ela está teimando, eu tenho um DNA aqui, eu não sou pai. Ela entra com a ação pedindo 24 mil, o réu não impugna o valor da causa. Não deixa, ela vai pagar as custas em cima de 24 mil. Tá certo? Então, às vezes pode ser interessante para o réu não impugnar. Por isso que o código fala poderá e não deverá. É lógico que isso aí é muita má fé do réu também, né? Mas, fazer o quê? Numa briga judicial, né? Às vezes se faz besteiras, né? Se faz loucura. Mas o código não obriga que o réu impugne, né? Fica a critério dele se ele faz ou não. Não fazendo na contestação, também já precluiu o seu direito e ele não vai ter outro momento, outra oportunidade para fazer. Certo? Dúvidas, perguntas? Vocês estão aí mesmo? Mostram para mim que vocês estão aí mesmo. Manda menos um oi aí no chat. Será que está todo mundo achando ainda? Eu estou falando sozinho. Estamos Ana aqui. Lúcia está aí. Oi. Aí, ó, Maria das Graças Tô também tá aqui. Tá certo. Então vamos lá. Brandon, quer falar alguma coisa, Brandon? Diga lá. Levantou a mão. Ah, Não, professor, é só para avisar que eu tô aqui. Ah, tá, beleza. Maravilha, então. Beleza. Certo, pessoal? Então, o valor de causa é isso, tá certo? Você tem que prestar bastante atenção para colocar o valor de causa, tá certo? Porque é um requisito da petição inicial e é muito ponto na prova do OAB também, tá certo? Não sei bem quantos pontos são, mas eu vou verificar para vocês, mas é bastante ponto. Ok? Vamos lá. Não tendo dúvidas, vamos passar para frente. Então, olha lá, no slide que eu coloquei para vocês, na sequência, nós teríamos aí, né, o valor da causa, provas e documentos nós já falamos, tá certo? Então, nós passaremos aí para a audiência de conciliação, que é o inciso 7º lá do 319. O que é essa audiência de conciliação? É você, autor, dizer na tua petição inicial se você
você pretende conciliar ou não. Entendi. Beleza, Marcelo. Se você pretende proporcionar a conciliação, se você tem interesse em fazer um acordo ou não. Então, hoje, você já tem que dizer isso na tua própria petição inicial, sob pena de o teu silêncio importar em anuência, sob pena de o juiz entender que se você não falou nada, é porque você quer participar da conciliação, tá certo? Hoje, o nosso Código de Processo Civil, pessoal, ele dá um enfoque muito grande para a conciliação, para a mediação, tem um capítulo inteiro, né, falando da mediação, da conciliação, tá certo? E com razão, porque a conciliação e a mediação faz com que os processos sejam julgados muito mais rápido. É isso, olha só. Lembra daquele caminho processual, só um minuto, sinal. Lembra daquele caminho processual que eu coloquei na primeira aula? Não, deixa a mão levantada, senão me esqueço. Então, daquele procedimento, da petição inicial até a sentença, pode demorar uns 5 anos, tá certo? Porém, vocês lembram que naquele caminho processual, depois do protocolo da petição inicial, o juiz já marca a audiência de conciliação. Se nessa audiência tiver um acordo, tiver uma conciliação, o processo morre bem ali, já vai para a sentença. Ele dá um salto da conciliação lá para a sentença. O que era para demorar 5 anos, demorou aí 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tá certo? Então, é muito importante a conciliação, é muito importante dizer se a pessoa tem interesse em conciliar ou não, até mesmo para garantia constitucional da razoabilidade e duração do processo. Diga, Justinaldo. Professor, o senhor falou bem rápido aí, eu não atentei. Se não for colocado na petição inicial o desejo pela conciliação, o juiz vai considerar que o advogado, que a parte quer ou que ele não quer. Ah, tá. E se eu falar muito rápido aqui, às vezes eu disparo aqui, vocês me corrigem aí. Professor, calma aí, tá muito rápido, senão eu acabo embaralhando tudo aqui. Eu sei que virtual é mais complexo, mais difícil para vocês entenderem. Mas sim, é exatamente isso daí que tu estás falando. Se o autor não coloca na petição inicial que ele pretende conciliar, o juiz vai entender que ele quer conciliar. O silêncio dele vai importar em anuência, ok? Então, se você esquece, o juiz não vai indeferir tua petição inicial por isso. Ele vai ter isso como uma anuência que você realmente quer conciliar e vai determinar a Secretaria da Vara que marque a audiência de conciliação ou então envie lá para o Sejusc, né? Nós temos hoje os Sejuscs, né? Exatamente para fazer mediação e conciliação. Então, o processo vai para lá, o Sejusc marca essa audiência de conciliação, certo? Porém, na prova da OAB, não esqueçam de colocar, tá certo? É um requisito da petição inicial. Você tem que colocar lá que você pretende conciliar ou que não pretende conciliar. Porque se você não pretende conciliar, você tem que ser expresso também. Tem que dizer que não tem interesse em audiência de conciliação. E é simples como a gente coloca isso na petição. Lá nos pedidos, eu posso até colocar nos pedidos, tá certo? Lá no final, no último pedido, eu coloco: informa esse juízo que não tem interesse na conciliação. Ou informa a esse juízo que tem interesse na conciliação, ou que não obsta a conciliação, ou que pugna pela marcação da audiência de conciliação. A simples expressão dessa que você coloca lá, o juiz já vai entender, né, que você está cumprindo com este requisito da petição inicial. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos passar adiante. Ora, vocês observem que, conforme o 319, hoje, a conciliação é uma opção do autor, tá certo? Então, se o autor opta pela conciliação, o juiz não manda nem citar o réu para contestar. O juiz não manda citar o réu para fazer sua defesa. O juiz manda intimar o réu para ele comparecer na audiência de conciliação, tá certo? Então, vai ser expedida uma comunicação processual para o réu, para que ele compareça na audiência de conciliação. E ambas as partes comparecendo, vai se tentar um acordo. Preste bem atenção. O juiz é obrigado a marcar a audiência de conciliação se a parte assim o quis.
Se o autor assim quis. Ele não pode dizer, não, aqui no meu juízo ninguém vai conciliar, não. Não pode. Ele vai estar infringindo o artigo 6º do próprio CPC, que trata do princípio da cooperação. Todos devem cooperar pela razoável duração do processo, inclusive juízes, promotores, advogados, partes, todos cooperam, tá certo? Para que o processo tenha um julgamento de mérito eficaz e dentro de um prazo razoável, tá certo? Então, ele não pode fazer isso. Agora, é o seguinte, o que não pode é obrigar as partes conciliarem, tá certo? Outra coisa, as partes são obrigadas a ir para a audiência de conciliação? Sim, mas não são obrigadas nesta audiência de conciliação a fazerem um acordo, ok? Então, se elas não quiserem conciliar ou não chegarem a um consenso, não chegarem a um acordo, o conciliador não pode obrigá-los a chegar num acordo e nem ameaçá-los. Vocês não vão fazer acordo, vai ser pior para você, eu acho melhor vocês fazerem acordo. Não pode. Ele pode até ser expulso do quadro de conciliadores se ele fizer isso. Tá certo? Da mesma forma, o mediador. O mediador mesmo é que não vai nem dar opção de solução. O mediador está tão somente ali para auxiliar as partes a restabelecer o diálogo entre elas, para que as próprias partes possam chegar à solução do consenso, que nós chamamos de autocomposição. Tá certo? Então, as partes na audiência não são obrigadas a conciliar, mas são obrigadas a ir se a audiência foi marcada, sob pena de pagar até uma multa pela falta. Eu vou já explicar isso para vocês. Pois bem, se nessa audiência de conciliação não tiver acordo, aí daquele dia da audiência de conciliação para frente começa a contar o prazo do réu fazer a sua defesa. Então, observe que quando o autor coloca na petição inicial que ele quer conciliar, o juiz nem tinha um réu para contestar, porque ele vai ter esse prazo da contestação renovado no dia da audiência de conciliação, se não tiver acordo. Se tiver acordo, o processo já encerra bem ali, acaba, tá certo? Acaba bem ali, naquele mesmo momento. Vamos ver no código, onde nós temos a questão da audiência de conciliação, artigo 334, parágrafo 4º. Vamos lá, 334, tá? Olha só, o 334, pessoal, ele fala um pouquinho para nós sobre esta audiência conciliatória. Ele diz assim: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de procedência liminar do pedido, nós vamos ver o que é isso, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação, conforme for o caso. Vocês vão aprender, quando estiverem estudando prática em mediação e conciliação, que a mediação ela tem uma singela diferença da mediação. Qual é a diferença da mediação para a conciliação, para adiantar vocês aqui para a aula de mediação quando estiverem no 10º período? Certo? A mediação ela é feita por um mediador, lógico, só que o mediador, ele sempre, ou de preferência, ele vai atuar naqueles casos em que as partes do litígio já tenham um relacionamento anterior, já tenham um conhecimento anterior. Geralmente, Ana Lúcia, ações de família, ações de divórcio, alimentos, guarda de filhos, porque as partes tinham um vínculo entre si. Então, toda vez que o judiciário percebe que naquele processo as partes têm um vínculo anterior entre si que foi quebrado ali, e por isso que eles não estão conseguindo mais resolver seus problemas, porque perderam o diálogo, o juiz vai mandar o processo para um mediador. Porque o mediador ele tem a função de restabelecer o diálogo entre as partes e aí tentar chegar a uma solução do litígio. Porque 90% dos casos, principalmente de família, em que as partes não estão conseguindo achar um consenso em relação ao valor de pensão, em relação à guarda dos filhos, ou em relação à divisão de bens, é porque eles não têm mais diálogo entre si. No momento que você restabelece esse diálogo, automaticamente eles conseguem, eles mesmos, achar uma solução para o problema. E essa é a função do mediador. Então, o mediador atua preferencialmente naqueles casos em que as partes têm um vínculo familiar ou social entre si antes do litígio. E o conciliador? O conciliador, pessoal, ele vai atuar naqueles casos em que as partes não tinham um vínculo entre si anteriormente ao litígio. Elas só se conheceram, ou passaram a se conhecer com o litígio. Aí se manda para um conciliador. Por quê? Porque o conciliador ele não vai estabelecer diálogo entre as partes, até porque as partes nunca tiveram diálogo entre si. Eles não tinham vínculo nenhum entre si. Então, tinha diálogo, não tem diálogo para resolver. O conciliador ele vai propor diversas soluções que é melhor,
né, se sintam à vontade para ver a melhor forma de encerrar aquele consenso, aquele dissenso, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre mediação e conciliação. Estou falando porque aí no código eu estou lendo falando de conciliação e mediação, tá certo? Muito bem, então vamos lá. 334, como falei para vocês, no parágrafo 4º. A audiência, é audiência mesmo? Assim, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, tá certo? Então, nesses casos aqui, a audiência sequer vai ser marcada. Se o autor informa na sua petição que não quer conciliar, não tem marcação de audiência de conciliação. Já vai para a citação do réu para a sua defesa, tá certo? Para ele fazer a sua defesa. Mas pode acontecer, prestem bem atenção nisso daqui, pode acontecer que o autor escolha, opte pela audiência de conciliação, tá certo? Então ele coloca na sua petição inicial que ele tem interesse em conciliar. O que o juiz vai fazer? Segundo o 334, vai marcar a audiência, vai designar a data da audiência de conciliação, ou vai mandar para o Sejusc fazer a marcação da data da audiência. Não é isso? Pois bem, o réu vai receber a citação, a intimação, a comunicação processual, para que ele compareça na audiência de conciliação. Só que o réu diz assim, o quê? Eu não quero conciliar coisa nenhuma com esse autor. Esse cara está mentindo. Tudo que ele está dizendo na petição inicial, eu tenho que combater, eu tenho como contestar. Não tem acordo nenhum com ele. Ora, se o réu ficar inerte, ele vai ter que ir para a audiência. Às vezes, essa audiência é marcada com 2, 3 meses após a entrada do processo. Então, vai perder 3 meses aí no processo. Às vezes, esse réu é uma empresa. A empresa ela não tem interesse que o seu nome fique vinculado ao processo judicial. Ela quer acabar com o processo o mais rápido possível, para que, se algum cliente, investidor, acionista, colocar no sistema, não encontre processo no nome dela. Então, se ela ficar esperando a audiência de conciliação para dizer que não tem interesse em conciliar, ela vai perder muito tempo, o processo vai atrasar. Então, o que é que ela deve fazer? Ela deve atravessar uma petição, simples petição, não é a sua contestação ainda, mas uma simples petição, dizendo ao juiz que não tem interesse em conciliar. Por isso que aí esse parágrafo 4º diz, se ambas as partes manifestarem desinteresse na conciliação, tá? Então, o réu também pode manifestar desinteresse na audiência de conciliação. Aí ele atravessa a petição, dizendo, seu juiz, eu não quero conciliar. Daquele dia que ele protocola aquela petição, dizendo que não quer a conciliação, começa a correr o prazo para ele apresentar a sua defesa, que é a sua contestação. Prazo de 15 dias úteis, tá? Para ele fazer isso. Compreender essas nuances a respeito aí, né, da audiência de conciliação, pessoal, vocês têm que compreender isso, e não pode esquecer, tem que fixar, porque isso faz parte daquele caminho processual de um processo civil no judiciário, tá certo? Dúvidas, se tiverem dúvida, fique à vontade. Muito bem, não tendo dúvidas, se o juiz marca a audiência de conciliação, porque o réu solicitou ou ficou em silêncio. E o autor, né? E o réu não diz nada, não atravessa nenhuma petição, dizendo que não quer conciliar, o juízo vai entender que tanto o autor como o réu pretende participar da audiência de conciliação. E aí marca-se a audiência de conciliação para 2, 3 meses depois, nenhum dos dois aparece. Nenhum dos dois dá mínima para a audiência de conciliação, porque o autor tem na sua cabeça em não conciliar. O réu também tem na sua cabeça para não conciliar. E por que não informaram nos autos? Se isso acontecer, ambos deverão pagar uma multa por litigância de má-fé. Sabe por quê? Porque o legislador processual civil entendeu no nosso Código Fux que isso é um atentado à dignidade da justiça. Por quê, professor? Veja bem, qual o comando constitucional? Qual o comando do próprio CPC? Razoável duração do processo. Todos têm que colaborar para que o processo seja célere, rápido e tenha uma decisão eficaz. Quando as duas partes agem dessa forma, eles estão agindo de má-fé, tá certo? E aí, se estão agindo de má-fé, cabe aí uma punição por litigância de má-fé. O judiciário considera isso, o judiciário, não, nosso legislador objetivo considera isso um ato atentatório à dignidade da justiça.
Ana Lúcia, tem a constelação também que pode auxiliar nos conflitos familiares e litígios? Eu não entendi, Ana Lúcia. Não, professor, é outra metodologia. Além da mediação e conciliação, também tem a constelação, que é outra metodologia de resolução de conflitos familiares. Tá. Só para pontuar. Sim. Tu está assim, colocando outra forma também de solução de conflitos, né? É isso. Beleza. Certinho, fica registrado aí para o pessoal aí. Tá bom? Então, pessoal, isso é um ato atentatório à dignidade da justiça, porque faz com que o processo perca tempo. Ora, se não queriam contestar, se não queriam conciliar, diziam que aí o processo já ia para a defesa do réu. Não ficavam esperando aí 2, 3 meses, tá certo? Para poder dizer que não quer conciliar. Ok? Como falei para vocês, não são obrigados a conciliar na audiência, mas chegar na audiência dizendo, eu não quero conciliar, não tenho interesse, não quero... Vocês não fizeram nenhuma proposta, não fizeram nada, isso pode ser considerado, tá certo, um ato atentatório à dignidade da justiça. E eu estou falando de ambas as partes, mas pode acontecer de só o autor faltar, só ele vai ser punido. Só o réu faltou sem justificativa, só ele vai ser punido com a multa por litigância de má-fé, tá certo? Isso está onde? No nosso Código, parágrafo 8º do próprio 334, que nós estamos lendo. Olha só o que diz o parágrafo 8º do 334. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu, tá? Não pode ser justificado. Se for justificativa, beleza, mas se for injustificado, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertido em quem? A favor de quem? Da própria União, tá certo? Ou do Estado, se é um processo estadual. Se é um processo federal, para a União. Se é um processo estadual, vai para o Estado, tá certo? Então, cuidado, tá? Se for marcada audiência de conciliação, as partes são obrigadas a ir, sob pena de ser considerado um ato atentatório à justiça. Das mãos levantadas. Primeiro, o Reis. Levantou em primeiro lugar. Professor, aconteceu comigo uma vez aqui, numa audiência que eu estou em uma reintegração de posse, né? E aí teve a audiência de reconciliação, só que o advogado lá do réu, do acusado, por exemplo, lá do cara que eu dei que eu fiz a denúncia, ele simplesmente só chegou lá e disse que ele não tinha interesse em reconciliação e a audiência não demorou nem 5 minutos. Foi só ele chegar e falar isso, olha, eu não tenho interesse de reconciliação, e pronto, o juiz pegou, deu por encerrado, a gente assinamos a ata e veio embora. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, que audiência foi essa? Bom, se é uma reintegração de posse, pode ser que seja uma audiência de justificação, tá? Se é posse velha, o juiz não dá uma liminar antes de uma audiência de justificação. Vai chamar de audiência de justificação. E se for audiência de conciliação, não é reconciliação, tá? Você não está reconciliando porque era conciliado. É audiência de conciliação mesmo, tirando esse RE, tá certo? Então, neste caso, acontece direto, tá? Principalmente quando é no judiciário, tá certo? Quando você não opta na tua petição inicial, é o juiz quem decide marcar a audiência de conciliação. Porque o juiz pode, mesmo que o réu diga que não quer, ele pode marcar? Pode. Tá certo? E aí o réu chega lá e diz que não quer. Porque às vezes o juiz ele confia no seu taco. Ele, não, eu vou marcar audiência de conciliação porque eu tenho espírito conciliador e eu creio que eu vou conciliar essas partes nessa audiência. Ele pode marcar? Pode. O juiz não vai estar cometendo um ato atentatório à dignidade da justiça se ele marcar uma audiência de conciliação. Pelo contrário, o código até exige que ele tente conciliar a qualquer tempo no processo. Então ele pode. Então a parte chega lá, rapaz, eu disse que eu não queria, eu não tenho interesse em conciliar, eu também não. Aí ele vai encerrar a audiência também, sem nada. Tá certo? Acabou tentando, mas foi frustrada a sua tentativa. E no juizado especial, você está acostumado com você. Tem acordo? Não. Trabalhista, então, 99% das audiências trabalhistas. Tem acordo? Não. Então, termina a audiência e vai para casa. Vamos esperar a instrução de julgamento. Né? Infelizmente, é assim. Beleza? Elanderson. Uai, Elanderson saiu da reunião, aí deve ter clicado no botão errado aí. Em vez de clicar para abrir o som, ele clicou para sair da reunião. Vai lá, Jucinaldo, até o Elanderson entrar. Na hipótese dessa audiência de conciliação e a parte
ela justificar o fato de não ter ido, o juiz vai remarcar ou vai cancelar e dar seguimento ao processo? Não. O juiz é obrigado a conciliar se as partes assim o querem. Tá? Ele não pode se sobrepor ao desejo de conciliação das partes. O processo, inclusive, pode até ser interrompido, tá certo? Para que seja conciliado. Tá? Por exemplo, o processo está em trâmite, está tramitando normal. As partes chegam para o doutor, nós queremos encerrar não, nós queremos suspender o processo aqui, que nós vamos procurar um árbitro extrajudicial para tentar resolver o nosso problema. O juiz não pode se opor. E suspende o processo ali, deixa as partes procurar se conciliar, quer seja no SEJUSC, que é judicial, quer seja através de um mediador ou conciliador ou um árbitro extrajudicial. Não tem problema, porque a mediação, a conciliação ou a arbitragem, ela pode se dar endoprocessual ou extraprocessual, tá certo? Ou dentro do processo ou fora do processo, não tem problema algum. Então, se a parte justifica o motivo de não ter ido para a audiência de conciliação, o juiz vai remarcar essa audiência de conciliação para tentar continuar a conciliar as partes. Elanderson, voltou? Vai lá, Elanderson. Voltei, professor. Acabei apertando aqui no botão errado. Aqui. Eu imaginei. A pergunta é a seguinte, é o momento da ciência do réu para ele se manifestar do desinteresse da conciliação. Porque, assim, depois que a audiência ela é marcada, né, de conciliação, eles têm que comparecer, não é isso? Como é que ele fica sabendo da ação para se manifestar do não interesse em conciliar? Isso. No momento que ele recebe a citação, a intimação para ir para a audiência de conciliação. Quando ele recebe a comunicação processual, que tem uma audiência de conciliação marcada em determinado processo, ele tem até a audiência de conciliação para manifestar o desinteresse. Tá certo? Até antes da audiência, né? Ele pode, a qualquer momento, atravessar ali uma petição dizendo, olha, não quero mais conciliar, não quero participar da audiência de conciliação. Tá certo? E aí, dali para frente, começa a correr o prazo dele de contestar. Ele já pode até fazer isso junto com a contestação, se quiser ser diligente, ser mais rápido. Mas ele tem até o prazo da audiência. Não pode ele chegar na hora da audiência, né? Se bem que aí pode também, ele não vai chegar e não vai ser punido por isso. Ele pode até fazer uma proposta, o autor não vai aceitar, o autor faz outra, ele também não aceita e não tem acordo, tá certo? Mas ele tem até audiência para dizer que não quer conciliar, certo? E aí, ele, atravessando essa simples petição, cancela-se a audiência de conciliação e começa a correr o prazo para ele apresentar a sua defesa. Ok? Entendido. O que mais? Mais alguém? Outonce, vamos lá, vamos para frente, certo? Nessa audiência de conciliação, pessoal, as partes elas devem estar representadas por advogado, tá certo? É bom que as partes sempre estejam acompanhadas de advogado. Nós sabemos que alguma justiça vige aí o jus postulandi, né, a capacidade da parte postular pessoalmente sem auxílio de advogado. Só que o jus postulandi hoje, ele está bem defasado. É isso, o jus postulandi, ele está bem defasado aí, né? E quase ninguém mais usa o jus postulandi, porque todo mundo prefere ter um advogado, né, que confia para estar junto consigo, né, na própria audiência, na resolução do seu problema. E hoje nós temos advogados aí bastante, né? Acho que toda família tem alguém que é advogado. Então, é muito mais fácil hoje conseguir um advogado do que antigamente, né? Quando foi instituído o jus postulandi. Então, normalmente a parte vai estar acompanhada por advogado, ou se ela não tem condição de pagar um advogado, tá, por um defensor público, tá no parágrafo 9º desse 334. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, certo? E nessa procuração que a parte vai dar para o seu advogado, tem que ter os poderes específicos para negociar e transigir. Tá certo? Então, tem que ter bastante cuidado com isso quando vocês forem fazer as procurações de vossas excelências, né? De sempre colocar aí, né, esses poderes, que o autor está te dando poderes para transacionar, para transigir, tá, para fazer acordo e tal. Ou seja, para que você esteja habilitado, se tiver uma audiência de conciliação, você poder participar e aí ajudar o autor, o teu cliente, né, naquela composição. Ana Lúcia, diga lá. Professor,
nem sempre a pessoa ela pode em uma audiência de conciliação sem advogado, né? Porque existe os sejusques, né? E o centro de conciliação. Qualquer pessoa pode chegar lá e pode iniciar alguma ação civil sem precisar de advogado, né? E aí o conciliador, que geralmente é um servidor público que faz curso, né? Ele vai tentar fazer o acordo entre as partes, vai emitir uma carta convite, né? Para o réu se apresentar naquela audiência tal para tentar conciliar. E aí, nesses casos aí, nessas audiências que já ainda não tem um processo em si, né? Porque o senhor está falando aí do processo que já está formulado, né? Da petição inicial, do processo que já está formulado no judiciário. Mas, assim, pequenas ações não necessariamente precisa de advogado, né? A parte pode procurar os centros de conciliação e pode tentar fazer um acordo depois que é conciliado, que é ajustado lá entre as partes, é feita uma ata, né? O conciliador, ele emite uma ata, as duas partes assinam e tem o juiz vai homologar e tem força de sentença, aquele acordo que foi conciliado naquela audiência, só para contribuir um pouco. Sim, sim. O que a Ana Lúcia está falando, pessoal, é que pode ter a conciliação e a mediação judicial e a extrajudicial, tá certo? Não importa, pode ser endoprocessual ou extraprocessual, como eu já até falei ainda há pouco para vocês. Só que não são todas ações, tá? Que permite aí a autocomposição sem o auxílio do advogado. Tem algumas ações, como ela falou, aquelas de pouca monta, aquelas mais comuns, ações de família também, não precisa de advogado nesses casos, tá certo? Isso a gente chama de audiência pré-processual. É uma audiência pré-processual antes de ingresso do processo. O processo não foi formulado. Então, hoje já é possível fazer isso no centro de conciliação. Porque, como eu falei para vocês, né, a conciliação e a mediação ou a arbitragem, ela pode ser extrajudiciária, tá certo? Extra-processual, não tem problema nenhum, tá certo? Pode ser até nem ser um sejusque, pode ser um conciliador fora do próprio judiciário, tá certo? Mas essas ações de família, divórcio, alimentos, tudo você pode fazer do sejusque sem auxílio de advogado nessas tentativas de acordo pré-processual, tá certo? É lógico que não é recomendado, né? Porque eu já recebi caso no escritório que a pessoa fez um acordo desse sem auxílio do advogado e foi lá para tentar corrigir, porque estava leonino o acordo que ela fez. No momento da emoção, ela acabou fazendo. E você está com o advogado do lado, ele, calma aí, pensa direito, você está prometendo mais que você pode dar, está prometendo mais que você pode fazer, cuidado, tal. Então, às vezes, não é tanta vantagem. Eu digo isso porque a gente está aí com uma vivência de mais de 12 anos de advocacia, já viu muitos casos, certo? Mas é uma opção de você tentar fazer isso mesmo antes de iniciar o processo. Elanderson? Professor, porque o senhor falou aí que no processo judicial já, o autor pode utilizar... Ele pode participar da audiência sem advogado, sendo um processo comum? Não, ele tem que estar acompanhado do seu advogado. Se não tiver advogado, é nomeado defensor público, porque o código fala devem estar acompanhados de seus advogados. Não diz assim, pode, facultado. O código fala assim, as partes devem estar acompanhados de seus advogados, tá? Na respectiva audiência de conciliação, ou dos defensores públicos, caso não tenham condição de pagar um advogado. Tá certo? Isso para os procedimentos já judicializados. O que a Ana Lúcia falou é para os procedimentos ainda não judicializados. Pode-se tentar um acordo direto, tá? Sem auxílio do próprio advogado. Ok? Ok. Mais perguntas? Então vamos lá. Certo? Muito bem. Então, se nessa audiência de conciliação tiver um acordo, tiver a transação, tiver um acordo, automaticamente esse acordo vai ser homologado e acabou o processo ali. As partes vão procurar cumprir. Rapaz, eu não sei por quê. Eu passo o dia todinho, não me coça nem os olhos, mas eu começo a dar aula, deu uma coceira no nariz que, meu Deus do céu.
Então, eu acho que o ar que fica pegando aqui, fica fazendo cosquinha. Então, pessoal, estou falando para vocês, eu até esqueci. Tá, assim, não havendo acordo, aí o processo vai ter o seu segmento normal, né? Isso vai iniciar o prazo para contestação. Agora, se tem acordo, esse acordo é homologado por sentença e as partes já vão cumprir o acordo, tá certo? Não tendo acordo, aí o 335 do CPC diz, para inciso 1, salvo erro, deixa eu ver aqui, isso, 335, inciso 1, diz que o processo vai correr normal e se inicia o prazo para que o réu possa apresentar sua contestação. Olha lá, ó, inciso 1 do 335, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver composição. Qual o prazo para o réu apresentar a contestação? Está bem em cima no caput do 335, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, e aí vem da própria audiência, que não teve acordo entre as partes. Diga, Reis. Professor, nesse caso, bem aí, ele tem que comparecer, né, na audiência de conciliação, mas, por exemplo, se ele receber a intimação ou a notificação, por exemplo, a audiência vai ser amanhã, 9 horas da manhã, ele recebe hoje, ele não pode entrar com uma justificativa informando que ele não tem como comparecer nessa audiência amanhã, 9 horas da manhã, sendo que ele recebeu a notificação em cima da hora, para o réu? Lógico. Inclusive, se você observar o 334, que nós lemos uma parte dele, né, antes, o 334 diz assim, ó, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, se o réu recebeu a citação para essa audiência de conciliação com 15 dias, ele já não é obrigado a ir. Ele pode só comunicar ao juiz, opa, remarca, porque eu tenho que receber a citação com no mínimo 20 dias. Por quê, pessoal? Exatamente para dar tempo de ir a procurar um advogado, contratar um advogado, para o advogado tomar ciência do processo, para ver o que ele pode orientar o cliente. Então, tem que ter no mínimo 20 dias de antecedência dessa citação para a ocorrência da audiência de conciliação. Agora, lógico, se o réu ele tem interesse em conciliar o mais rápido possível, para que ele vai fazer isso? Se dá tempo ele fazer a defesa dele, pensar o que ele vai tentar acordar, né? Se dá tempo ele se preparar para a audiência, mesmo tendo recebido a citação com 10 dias. Ele não diz nada e vai para a audiência e acabou, não vai dar nulidade nenhuma, tá certo? Porém, se ele quer postergar isso para frente, ele tem que ter recebido a citação até 20 dias antes da data da audiência. Certinho? Beleza, vocês estão fazendo só perguntas bem colocadas, né? Só perguntas que realmente têm tudo a ver com a aula. Isso é muito bom, tá certo? Continuem assim, certo? Tirando todas as dúvidas e aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Muito bem, então essa é a audiência de conciliação ou de mediação. É interessante dizer para vocês também, pessoal, que a petição inicial, para nós encerrar a petição inicial, ela deve estar sempre acompanhada dos documentos necessários para a sua propositura. Tem documentos que você vai juntar na audiência de saneamento ou lá para frente, mas tem documentos que imprescindivelmente você tem que juntá-los junto com a tua peça de petição inicial e o réu junto com a sua contestação, sob pena de preclusão. Você pode juntar documentos em qualquer fase do processo, em qualquer momento do processo você pode juntar novos documentos, desde que você prove que não tinha esses documentos no momento do protocolo da petição inicial. Porque se você tinha esses documentos e optou por não juntá-los, aí já precluiu para você esse direito. Então, você pode juntar em qualquer fase, desde que prove que não tinha eles no momento do protocolo inicial ou que foi algo surgido após o protocolo da petição inicial. Tá certo? Então, a petição inicial já deve ser acompanhada de todos os documentos que comprovam o que você está dizendo, tá? Lá nos fatos e nos pedidos,
para que essa petição inicial possa estar amparada. É diferente do criminal, tá, gente? Crime, eles tentam, o pessoal do crime, os professores de crime, né, o pessoal que trabalha com crime, eles tentam acompanhar o cível, mas não conseguem, entendeu? O cível está muito mais avançado, está assim mais top, está mais elevado. Esse negócio de crime, de criminal, isso é balela, tá certo? Isso é cabra, estuda porque tem que estudar para passar em faculdade, tá? Mas no crime é diferente. No crime o advogado sempre diz assim, não, na minha defesa prévia, na minha defesa preliminar, eu não vou dizer qual é a tese da minha defesa para não dar margem para o Ministério Público já se preparar para impugnar a minha tese. Aí ele diz só lá que ele não tem, que ele quer absolvição, que ele não é culpado, tal e tal, e não entra no mérito, né? Deixa para fazer isso em razões finais, em alegações finais, né? Ou então, em alegações finais. Para não declarar a tese dele. No civil não tem isso não, meu irmão. No civil tu pode logo no início, dar logo, tá aqui, compadre, aqui é o preto no branco, não tem esse negócio não, tá aqui as provas, tudo que eu estou dizendo. Não tem esse negócio de, eu vou querer pegar lá o Ministério Público, negócio de pegar o Ministério Público, sei lá, para o crime. No civil não tem nada disso. Você já mostra logo, junto com a petição inicial, que o que você está falando é verdade, está aqui as provas, tá certo? E a depender do tipo de ação que você está fazendo, né, se você não juntar determinados documentos, pode levar ao indeferimento da tua petição inicial. Por exemplo, o Jucinaldo quer entrar com o inventário, está abrindo um inventário, e não junta nesse pedido de inventário a certidão de óbito do decujus, do falecido. Uai, como é que o juiz vai para frente com um processo desse se você está pedindo um direito que só existe se houver um falecido e não está comprovando que o falecido está falecido? O juiz não pode mandar esse processo para frente. A certidão de óbito no processo de inventário, ela é essencial para a validade da petição inicial, tá certo? A Ana Lúcia está entrando com uma ação de alimentos, mas não juntou a certidão de nascimento do filho. Como é que o juiz vai saber e vai deferir um alimentos que ele não sabe se existe a criança mesmo ou não? Tá certo? Então, a certidão de nascimento de uma ação de alimentos é de suma importância. Sem ela, a petição inicial é inepta. A petição inicial não pode prosperar, não pode ir para frente. Tá certo? É lógico que antes de julgar pelo indeferimento da tua petição inicial, o juiz ele vai mandar você emendar a petição inicial. Tá certo? Mas tem que ter esses documentos, porque senão não tem lógica você entrar com a petição inicial. Tá certo? Uma ação de uso capião, eu tenho que comprovar ao menos a localização do imóvel, eu tenho que mostrar para o juiz que tem um imóvel. Então, eu tenho que fazer a planta baixa, a planta de localização do imóvel, tá certo? Mostrar para ele que aquele imóvel existe. Senão, não tem sentido. Então, observe que tem documentos, né, que automaticamente tem que estar junto com a petição inicial. Imagina aí a Ana Lúcia fazendo uma petição de divórcio sem a certidão de casamento. Como é que o juiz vai deferir um divórcio se não tem a prova do casamento? Tá certo? Então, não tem lógica. Então, a petição inicial, gravem isso, ela tem que ser seguida, acompanhada de todos os documentos que são imprescindíveis aí, tá certo? Para a propositura da ação, sob pena de um eventual indeferimento da petição inicial. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, nós fizemos o ITER, o caminho de uma petição inicial. O que falta? Nós colocamos o valor da causa, né? O que falta agora? Petição inicial é um requerimento, não é? Vocês aprenderam a fazer requerimento no segundo grau? Oh. Caiu, foi tudo aqui. Arranquei aqui, sem querer. Eu acho que não, né? Segundo grau de hoje em dia não ensina mais essas coisas. No nosso segundo grau, antigamente, nós tínhamos uma disciplina de ofício, requerimento, nós fazíamos ofício, requerimento, tinha mais, carta circular, fax, tinha várias disciplinas dessas, é como se fossem mini cursos dentro do segundo grau, né? Na tão famigerada ditadura militar. Então era assim, tá certo? Nós tínhamos esses cursos. Hoje em dia não tem mais esse segundo grau, não existe mais isso. Nós tínhamos uma matéria que chamava Educação para o Lar. Nós aprendia a cozinhar, nós aprendia a fritar ovo, aprendia a fazer bordado, educação para o lar. Hoje em dia, colocar isso no segundo grau, isso é um absurdo. Isso
misógino, isso aí é discriminativo. Não sei onde é que essa geração de vocês vai parar, mas minha geração foi muito boa, eu tenho saudade. Então, no requerimento, se vocês aprenderam a fazer requerimento, vocês sabem que lá no final, né, eu aprendi bordado, eu aprendi a fazer crochê no colégio. Não tinha esse negócio de, não, que eu sou homem e não vou fazer crochê. Vai sim, então fica sem ponto. Entendeu? Então, aprendi a fazer crochê. Mas hoje, quando uma camisa minha cai no botão, eu sei pregar. Hoje, quando meu paletó suja, eu sei qual produto lavar. Hoje, quando alguma coisa, eu sei costurar. Entendeu? Fazer o quê? Né? Se eu estiver na guerra, eu sei fazer as coisas. Né? Quem não tem, porque tem essa discriminação, que isso aí é coisa de... Tá? Fazer o quê? Qual o ponto de crochê que o senhor mais gostava de fazer, professor? Ai, menino, nem te conto. Era crochê com agulha ainda. Educação para o lar. Nunca me esqueci disso. Mas vamos lá. Gente, parem com isso. Mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu estava falando mesmo? Nossa, eu acabo perdendo foco aqui. Entendeu o que eu estava falando para você? O que era mesmo que eu estava falando para vocês? Agora passou. Tem pergunta aqui. Professor, você borda bem? Borda bem. E mais? Professor, os artigos CPC estudados em processo civil 2 são quais mesmo? Os artigos são inúmeros, são vários, né? Todos, 319, começa no 319. E aí nós vamos até quando tiver assunto, até 352, salvo erro. Mas tem vários artigos que são intercalados. Você não estuda o código, Jusinal, assim, eu vou estudar do artigo 1 ao artigo 100. Agora eu vou estudar do 100 ao 201. Não. O código, ele é uma engrenagem. Você ampara aquilo que você está estudando em diversos artigos. Vocês lembram que eu falei para vocês? Não foi para vocês, foi na turma de manhã. Outra disciplina. Mas aqui mesmo, eu já usei artigo 202, artigo 100 e pouco, né, artigo 1627, ou seja, a gente utiliza, isso do Código Civil, né, não do Código de Processo Civil. Então, a gente utiliza diversos artigos que se encaixam dentro do assunto que nós estamos falando. Não chega a ser uma sequência exata, não. A priori, eu não gosto de fazer isso, tá, pessoal? Trazer vocês para uma sala de aula para ler artigo, né, para ler o código, vocês, o artigo 1 diz isso, 2 diz isso, 3 diz isso, não é bacana, né, pessoal? A gente dá o assunto da aula, discorre sobre ele e fundamenta no artigo do código. Algumas vezes a gente precisa ler o caput de alguns incisos para vocês entenderem a fundamentação daquilo que a gente está falando. Mas o nosso estudo aqui não é ficar acompanhando leitura de código. Leitura de código todo mundo faz, até o leigo. Nós somos interpretadores do direito. Tá certo? Nós estamos aqui para interpretar o direito. Por isso que quando eu li um código, eu disse assim, vamos entender esse artigo aqui, o que ele está querendo nos dizer. Tá certo? Como falei ainda há pouco para vocês aí na leitura, tá, do artigo 334, né? Olha só, quando ele diz que a petição inicial tem que preencher os requisitos essenciais e tal, você sempre dá uma explicação, né? Mas a gente não vai seguir, assim, uma sequência exata de artigo, não, porque aí não seria um curso de direito, seria um curso de leitura de código, como qualquer outro, tá bom? Então, te prepara que vai ter muitos artigos aí que vai estar lá em frente, lá embaixo. Olha, eu usei aqui o artigo 6º para vocês, artigo 6º do CPC, quando eu falei para vocês que se o juiz não quiser optar pela conciliação, não, na minha vara não tem negócio de conciliar, ele está violando o artigo 6º do CPC. Você tem que ir lá no 6º. O que diz o 6º? O princípio da cooperação. Entendi. Então é assim, a gente sempre vai estar, por isso que eu digo, carregue o código de vocês nas aulas, porque a gente vai ter sempre estar mexendo no código, procurando e lendo os artigos, marcando, rabiscando e botando um lembrete, que é para não esquecer. Beleza? O que mais? Tem o Elanderson. Diga aí, Elanderson. Não, professor, eu queria só que o senhor comentasse novamente sobre o jus postulantes, que não ficou muito claro para mim ainda. Tá. O jus postulante não é nossa matéria, né? Mas vocês precisam entender. Eu não sei se vai ter alguma matéria que vai falar de jus postulante para vocês, então é pertinente a tua pergunta. Quando for assim, vocês lembrem sempre de me cobrar, porque às vezes o professor esquece que o aluno está em formação, ainda não sabe o que ele sabe. E a impressão que às vezes a gente passa é que você já sabe. Então sempre pergunta e não tenha receio de fazer pergunta nenhuma, tá certo? Não existe pergunta errada para aluno.
Existe pergunta errada feita por advogado em audiência, já formado, entendeu? Mas, enquanto aluno, não existe pergunta errada. Elandros perguntou o que é o jus postulandi, que eu citei ainda há pouco. O jus postulandi, eu vou escrever para vocês aqui no chat, escreve assim, ó. Jus postulandi. Postulandi. Ou iuris postulandi. Tanto faz, tá certo? Direito de postular. Isso é o direito de postular pessoalmente, sem auxílio de advogado na justiça. Vocês sabem que o advogado é um elemento essencial para a manutenção da justiça, está lá na Constituição Federal. Então, você só pode litigar em juízo sendo advogado. Você não pode litigar em juízo sem ser advogado. Tem que ter registro na OAB, nós falamos isso nas primeiras aulas, né? Tem que ter o registro na OAB, né? Já tem que ter passado na OAB para que você tenha poderes para poder, né, litigar em juízo. Uma pessoa não pode litigar para si própria, tá certo? Ela tem que contratar um advogado para que esse advogado que conhece a lei fazer a sua demanda judicial. Isso no procedimento comum, no procedimento especial. Porém, para dar maior facilidade às partes, há espécie de justiça que permite que você, parte, postule sem um advogado. Isso é o jus postulandi, direito de postular pessoalmente sem auxílio de advogado. Aonde nós vamos encontrar isso? Na justiça trabalhista, por exemplo, você não é obrigado a contratar um advogado para questionar o direito trabalhista teu. Você pode ir direto lá no TRT, lá no fórum do TRT, né? E dizer, olha, eu vim aqui prestar uma reclamação trabalhista. Por isso que o nome é reclamação trabalhista, não é nem petição inicial. Você vai fazer uma reclamação contra o teu empregador, tá certo? E lá eles vão, não, sente aí, conta o que aconteceu. Ele vai contar tudinho, a pessoa que está lá, o servidor, vai digitar, colocar isso no papel, tá certo? No sistema de computação, e já vai marcar uma audiência, tá certo? Nessa audiência, você pode comparecer sem advogado, porque você vai estar litigando com o jus postulante. Tá certo? Nessa audiência, o juiz é quem vai conduzir a audiência, tá certo? Então, é ele quem vai fazer perguntas, tá certo? Mesmo que a outra parte tenha advogado, mas o juiz é quem coordena a audiência. Você pode ir até o final, até a sentença sem advogado. E na Justiça do Trabalho, você pode ir até o Tribunal Superior, não o TST, mas o Tribunal de Recurso, tá? Então, você pode até entrar com recurso sem advogado. Você pode dizer para o juiz, olha, seu juiz, eu quero recorrer dessa decisão. Vai ser feito novamente o teu recurso, ele vai subir para o TRT, né, tribunal, tá certo? E lá no tribunal vai ter a sentença, vai ter o julgamento, o acordo, normalmente, como qualquer outro tribunal, sem que você esteja o auxílio de advogado. Aí sim, se você quiser entrar com recurso de revista para o TST, aí você vai precisar do advogado, tá? Aí não pode mais ser com jus postulante. Na justiça especial, do juizado especial, também vige o jus postulante. Você pode entrar no juizado especial para discutir uma demanda tua de até 20 salários mínimos. Aí, professor, eu achei que era 40. Não, 40 se você tiver com advogado. Sem advogado, somente 20 salários mínimos, tá certo? Então, se a tua demanda não é superior a 20 salários mínimos, você pode entrar sem auxílio do advogado. Até porque o valor vai ser tão pequeno, mesmo que você ganhe, que se for tirar os 20% do advogado, 30% do advogado, não vai ficar nada para ti. Entendeu? Então, se é uma causa pequena, eu mesmo digo, não, rapaz, vai lá no juizado, faça você pessoalmente, vou te dar toda a dica aqui. Tá? Mas não compensa, né, a gente fazer, porque 10 salário mínimo, 10 mil e pouco, 20 mil, dá 20 mil reais, cobra 20%, dá 2 mil, né? Até que dá um valorzinho, né? Mas às vezes não é 20 salários, às vezes é um salário mínimo. Você vai entrar com uma ação, o que ele vai gastar contigo, com teus honorários, você acaba não dando nada para ele. É melhor a pessoa ir sem um advogado, porque o juizado especial foi criado na intenção de ser um juizado de pequenas causas, como era chamado antigamente, tá certo? Juizado para pequenas causas. E aí, o advogado, ele não é obrigatório estar lá. Porém, o que eu disse a vocês é que hoje quase ninguém mais usa o jus postulante. Mesmo na Justiça do Trabalho, 99% dos processos, eu estou aqui dando uma estimativa, sim, por prática, tá? Não pesquisei dados para dizer isso. Mas eu diria que 90% dos processos judiciais trabalhistas são feitos através de advogado. A parte não quer mais o jus postulante, né? Por quê? Porque às vezes não é um benefício, é um prejuízo. Chega numa audiência, o juiz dá uma pressão, o cara não sabe o que fazer, ele sai correndo sem saber o que fazer. E se ele está com o advogado se manifesta, o advogado se impõe, é isso. E aí,
eu conduzo um processo muito melhor para ele, sendo um advogado. Na minha graduação, e também numa das pós-graduações que eu fiz, o tema da minha monografia foi exatamente esse, o jus postulante na justiça do trabalho. Esse foi o tema da minha monografia. Né? E eu coloquei assim uma pergunta, jus postulante na justiça do trabalho, benefício ou prejuízo às partes? E aí eu fiz uma pesquisa de campo. Eu fui no no TRT e tribunal, e peguei lá quantos recursos foram providos que a parte estava por jus postulante, e quantos recursos foram providos com a parte com advogado. E eu verifiquei que 90% dos recursos em que a parte estava com advogado teve uma reversão na sentença, citando uma estimativa bem rápida, tá? E em relação aos que não estavam com advogado. Eu percebi também que eu peguei mais de 200 sentenças trabalhistas de primeiro grau, eu percebi que os acordos que foram feitos com a parte, com auxílio de advogado, foram muito melhores do que aqueles que foram feitos sem auxílio de advogado. Ou seja, eu provei na monografia que o jus postulante, naquela época, era um prejuízo às partes, não era um benefício, não. Tinha muito mais chance de você ter mais sucesso com o auxílio de advogado do que sem auxílio de advogado. Mas isso é uma pesquisa que eu fiz, não estou falando que isso até hoje persiste, tá certo? Mas é dessa forma. Então as partes já estão deixando o jus postulante para lá, somente por aquelas questões irrisórias mesmo, tá? Quando quer pagar não quer pagar advogado, e aí sim entra com o jus postulante. Se não, tá certo? Ficou claro para vocês? Tem perguntas aqui no chat. Claro. Hoje tem disciplina de inteligência emocional, os adolescentes tudo problemático, qual céu, geração complicada. Pois é, tiraram a educação para o lar, né? Olha, eu tive aula de François na 5ª série, naquele colégio lá na Alemanha, Luiz Viana, estudei naquele colégio lá. Sempre fui pobre, não sei se estudei em colégio público. Estudar era no SEMA, estudei foi no SEMA. Então, eu estudei François. Onde é que colégio hoje público ensina ao menos inglês? Né? Eu me lembro que tinha uma professora maluca lá, ela era francesa mesmo, ela entrava na sala, ela ficava olhando, quando todo mundo estava despercebido, ela dava um pulo para dentro da sala e começava a cantar Aruete, Gine, Pledo. Dava um susto, dava vontade de sair correndo. A mulher parecia uma louca, o cabelo desse tamanho assim, ela dava nós tudo sair correndo. Mas eu aprendi um pouquinho de François naquela época. Hoje em dia não pode. Hoje em dia estão trocando essas disciplinas pelo que quem falou aqui, a Ana Lúcia está dizendo, inteligência emocional, porque as pessoas não conseguem mais controlar suas emoções. E é uma verdade. Hoje, se você chamar alguém de feio na rua, esse cara vai sacar um revólver e te dá 2 tiros. Antigamente, nós chamávamos de apelido. Eu mesmo tinha uma porção de apelido. Nunca fiquei traumatizado com meus apelidos. Me chamava de Pantera Cor-de-Rosa, que eu era branco e era transparente. Ou então canela de mandioca. Nunca morri por isso, nunca me constrangi por isso, nunca matei ninguém por isso. Isso fazia com que nós criássemos inteligência emocional e também maturidade emocional. Se nós éramos acostumados a se tratar um com uma amizade, né, sem, por apelido, só um minutinho, por apelido, e não esgotar, hoje em dia é diferente. Hoje em dia, as pessoas, por não ter esse controle emocional, se você bota um apelido na hora de saco um revólver, dá 2 tiros. Não tem controle emocional nenhum mais. Diga aí, Babá. Que canela... Como é que é? Canela o quê que você falou? Canela de mandioca, porque eu era branco que era transparente. Hoje em dia eu tô mais coradinho, né? Mas eu era branco, assim. Chega, era transparente, chega as veias, parecia. Aí o pessoal me chamava de canela de mandioca. Nunca me zaguei por isso. Agora, se um aluno me chamar de canela de mandioca, eu dou menos dor na prova, até que sabe. Eu tô brincando. Tá certo? Eu aprendi a ter consciência emocional na minha infância, eu não me zango com nada. Tá certo? Então, vamos lá. Então, justo postulante e tal, vamos lá. Eu vou nem dizer o apelido de uns alunos aqui que eu já fiquei sabendo, deixa quieto. Estou botando aqui no privado para mim aqui, ó. Cabeça de boi lambeu, quem é, hein? Eita, pio. Bom, deixa eu falar, porque isso aí hoje em dia dá processo, né? Não pode mais, é constrangimento. Estou brincando, viu, pessoal? Vamos lá. Então, prosseguindo, né? Então, nós vimos até aqui, pessoal, era isso que eu estava falando para vocês, já havia esquecido. Nós vimos a petição inicial, né? Não tem ninguém cabeça de boi lambeu, não. Eu que criei isso aqui agora, porque um colega meu do 2º grau era cabeleira de boi lambeu. A gente chamava de cabelo de boi lambeu. Nunca se zangou também, né? Isso foi no 2º grau, faz um bocado de tempo. Então, nós vimos a nossa petição inicial numa sequência, tá? De confecção. Aí, como eu estava falando para vocês, requerimento. Todo requerimento, você tem que pedir o deferimento, né? Pedir e aguardar deferimento. Então, depois você colocou os pedidos, valor de causa,
Aí vem o pedido de deferimento. Como é que é o pedido de deferimento? Um requerimento normal. Lembra que o requerimento começa lá com ilustríssimo senhor, como o juízo, o tratamento pessoal dele é excelentíssimo, você vai começar com excelentíssimo senhor. E como é que vai finalizar? Pede e aguarda deferimento. Tá certo? Você está pedindo aquela petição, é um requerimento que você está fazendo para o juiz. Tá certo? Então, você pede e aguarda deferimento. Então, depois de tudo, valor de causa, aí pede e aguarda deferimento. Aí vem mais o quê? Local, data e assinatura do advogado. Acabou a petição inicial. Está tranquila aí a tua petição inicial. Tá certo? Então, pessoal, observe que é muito simples. Se você seguir o rol do 319, você vai do início ao final da petição inicial de boa. Tá certo? E não esqueçam, numa petição inicial que vocês forem fazer, como é que se diz? O local, a data e a assinatura, tá certo? Tem que ter assinatura de quem? Do advogado. Coloca o nome, OAB, MA, número, tal, tá certo? É assim que a gente finaliza uma petição inicial, ok? Agora, cuidado, né? Se for na OAB, aí não pode colocar o teu nome, tá certo? Não pode colocar o teu nome e nem criar um número de OAB imaginário, porque a tua prova é anulada. Se você colocar o teu nome na tua peça na prova da OAB, eu já estou dizendo isso bem adiantado para vocês, ainda falta ainda 5 anos para vocês fazerem a OAB, mas se você colocar, né, a tua assinatura na petição inicial, automaticamente, na petição inicial da própria OAB, tá certo? Automaticamente eles vão cancelar a tua prova, porque vão entender que tu estás tentando identificar a tua prova. Então, como é que nós fazemos na prova do OAB? Contudo, você não pode, deve a palavra local, barra, data. Se o case não te deu um local, não crie, tá certo? Se o case não te deu, você não crie, tá certo? Você tem que colocar te deu, tá certo? Aí um local, aí sim você pode colocar o local normalmente que não vai ter problema nenhum. Tá certo? E no local da assinatura do advogado, como é que é? Alô? Oi? Professor, você está me ouvindo, professor? Diga, estamos me ouvindo. No seu TDE, quando o senhor vai corrigir, o senhor corrige a moda OAB ou não? A prova da OAB, ela é um parâmetro, né? E aí, se eu faço um TDE de petição inicial, eu utilizo os parâmetros de lá. Ah, tá. Então, como estava falando para vocês, né? O que eu estava falando mesmo? Lascou. Esqueci. Então, na prova do OAB, você não pode colocar o teu nome, tá? Você só coloca lá, advogado, OAB, XXXX. Não pode criar um número também. Vão gravando isso na mente para vocês não errarem e zerarem a prova de segunda etapa de vocês, que eu creio que todos vocês vão passar de primeira. Amém, igreja? Tá certo? Tem perguntas aqui no chat. Genais Sais Lepar François. Professor Canela, você não fala francês, professor Canela de Mandioca. Rapaz, tá pensando que eu sei ler François, é? Olha que isso dá processo. Olha que na atual conjuntura, isso aqui dá danos morais. Isso é um constrangimento absurdo. Tá certo? O Manus até saiu da reunião, saiu até da sala com medo. Vamos lá. O que mais? Muito bem. Então, a nossa petição inicial, pessoal, nós zeramos ela. Fechamos ela agora, tá certo? Fomos lá do endereçamento até na assinatura do advogado, ok? Se nós fizermos isso, vocês têm condições hoje já de elaborar uma petição inicial. Basta treinar. Eu não posso pedir um TDE para vocês de uma petição inicial completa, porque não é a matéria, né? Nós estamos aqui falando de teoria de petição inicial. Mas vocês vão fazer petição inicial na prática, na disciplina de prática civil, tá certo? Lá em prática civil vocês vão fazer a disciplina de prática. E aí vocês vão fazer petição inicial completa, tá certo? O pessoal da manhã optou por TDE valendo 3 pontos, fazendo uma petição inicial na íntegra, do começo ao final. Eu falei, vocês querem, vamos fazer. Mas não é
inerente a matar. Agora, uma coisa é certa, quanto mais você treina, mais você atinge o teu objetivo. Vocês querem advogar? Vocês querem aprender a advogar top? Peguem processo para ler. Peguem processo para ler. Leiam processos. Peguem petições iniciais, réplicas, contestações, réplicas, alegações finais e sentença. Peguem um processo finalizado. Vocês adquirem um conhecimento enorme só lendo o processo. Só lendo. Pede aí para alguma amiga advogada para me dar um processo que já tenha sentenciado, que aí você vai ver o linguajar que foi utilizado na petição inicial, a ordem, a sequência de fatos da petição inicial, o que o réu disse na sua contestação, na sua defesa, o que o autor disse na réplica, o que aconteceu na audiência de instrução e julgamento, o que foi dito nas razões finais, nas alegações finais, tá certo? E o que o juiz entendeu de tudo isso e botou na sentença. Você tem aí um aprendizado enorme só lendo o processo, tá certo? Então, tenta fazer isso. Em vez de pegar porcaria de programa de televisão que não serve para nada, porcaria de WhatsApp, né, que fica rindo o tempo todo, é só piada. Pegue um processo inteiro para ler. Leia um por semana. Quando você chegar no 10º período, você está expert como um advogado com 8, 10 anos de profissão. Escuta esse conselho. Né? Se bem que hoje a geração de hoje não escuta conselho, né? Mas é um conselho que eu dou para vocês. Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando eu terminei, me formei, eu não tinha nenhum amigo juiz, nenhum amigo promotor, nenhum amigo advogado, não tinha escritório para ir, tá certo? Eu era militar, nem podia advogar, tive que pedir demissão do serviço militar para começar a advogar, e quando pede demissão do serviço militar, você sai sem um centavo, só com o salário do mês, não tem FGTS, não tem nada, tá certo? E todo mundo, tu é louco, tu vai deixar o emprego certo para um negócio, uma aventura? Eu falei, estudei 5 anos para isso, montei um escritório aqui na Coab, tá certo? Pertinho aqui de casa, hoje eu moro em Itapiracó. Escritóriozinho pequeno, comecei a pegar a ação daqueles lojistas ali tudinho, cheque para cobrar, entendeu? E foi como que eu aprendi a fazer petição inicial desde o 5º período, lendo processo. Ia por fora para ler processo. O pessoal, tu é doido, sou. Vou fazer o quê? Mas eu já sabia fazer um processo quando me formei. Então façam isso, tá? Façam uma petição inicial completa, leiam bastante petição inicial, processo na íntegra, que vocês vão se habilitar com o linguajar jurídico, com as teses jurídicas, e quando se formarem, não precisa nem ter preocupação de passar no AB. Passam de primeira. Beleza, então terminamos petição inicial. Só que, quando você protocola uma petição inicial, quando você distribui ela no PJE, tá certo? Acontece um monte de coisa no mundo jurídico. Quando você distribui ela, tá certo? Acontece um monte de coisa no mundo jurídico. Que coisas são essas? O que pode acontecer depois que você protocola uma petição inicial? É o que nós vamos ver agora, depois do Jusinaldo expor aí a sua pergunta. Diga aí, Jusinaldo. Professor, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Caso o senhor possa, e ainda que não seja aqui no AVA, mas lá no seu canal do YouTube, o senhor não poderia, assim, gravar um resumo aí de 20 minutos sobre a questão da petição inicial? Aquela coisa assim mais sintética, estilo cursinho, e aí coloca lá no seu canal do YouTube que o senhor já vai conseguir um monte de seguidores lá. Pronto, vou gravar um vídeo. Sim, eu não sei, porque eu não tenho muitos equipamentos, sabe, Sinal, para gravar vídeo assim, profissional. Eu estou até adquirindo, né, porque pelo que eu estou vendo, nossas aulas vão ser virtuais por um bocado de tempo. Aí eu estou adquirindo os equipamentos para eu poder gravar um vídeo com agitação, não, com movimentação, como é que é o nome? Com um vídeo, esses vídeos que o pessoal, com animação, né? Gravar um vídeo com animação, mais resumido, mais sintético, mais rápido, tá certo? Eu estou programando isso já, tá certo? Para colocar lá no canal do YouTube, também no Instagram. Eu estou adquirindo esse material, creio que vai ficar mais fácil. Assim, coisa de 10 minutos. Só os nortes, tá certo? De determinados assuntos, de vários assuntos. Falta-me tempo, tá certo? Mas eu creio que eu vou conseguir, eu vou fazer sim. Mas aí tem os mini cursos também, né? Na época de férias, vocês podem solicitar mini cursos aí que a gente faz. E aí assiste, né? Eu digo isso, professor, porque assim, claro, é óbvio que a participação na aula, com as perguntas, com as interferências, isso faz parte, é necessário, é proveitoso.
Mas, por exemplo, imagina o que seria a gente querer revisar essa aula. Aí nós teríamos que assistir a aula inteira, com 4 horas de duração, né? E assim, se a gente tivesse esse vídeo compacto, seria mais interessante porque seria uma coisa mais focada ali para você, durante meia hora, 20 minutos, dar aquela relembrada em todas as proposições. O vídeo seria para você depois de ter assistido a aula, porque na aula a gente esmiuça, né? Eu vou esmiuçar, Sim, com certeza, com certeza. Passo a passo. Né? A ideia é de revisão. A Isso. ideia é de revisão. Seria um mapa mental em vídeo. Isso, exatamente. Eu aceito ajuda, viu? Se alguém quiser ajudar a fazer o vídeo, não tem problema. Quem tem mais conhecimento nessa área de gravação de vídeo, aí pode ajudar que a gente grava. Mas vamos lá, certo? Então, beleza, é uma sugestão boa. A gente vai, Chris, lascou, foi de vez. A gente vai continuar, tá certo? Então, nós vamos continuar aqui. Então, depois que você protocola a petição inicial, pode acontecer algumas situações e você, advogado, tem que estar preparado para essas situações, tá certo? Não é porque você fez uma petição que, ao teu ver, está perfeita, topíssima, e você protocolou que você vai esperar agora só audiência de conciliação ou audiência de instrução de julgamento. Não, tá certo? Pode acontecer algumas situações que eu chamo situações pós-protocolo da petição inicial. Tá certo? Coloquei no slide para vocês. Esse slide de vocês está tão quebra, eu vou melhorar esses slides, vou mudar esses slides. Então, situações que podem ser geradas após o protocolo da inicial. Veja só, a primeira situação é o seguinte. Você, advogado, protocolou a petição inicial, distribuiu no sistema PJE. Hoje o PJE é uma praça, é uma mãe. A melhor coisa do mundo que inventaram foi o PJE. Preste atenção que vocês vão achar advogado dizendo que PJE é a pior porcaria, que não presta. Advogados que não se atualizam, tá certo? Não conseguem se atualizar. Muitos deles não conseguem nem usar computador. Ainda escreve na caneta. Aí acha horrível. Meu amigo PJE, você está na beira da praia, tomando uma água de coco, ouvindo as ondas quebrarem nos arrecifes de corais. Não daqui da litorânea, porque está tudo contaminado com fezes. Mas no local. Aí você está peticionando. Você coloca o teu token, coloca a tua internet e está lá peticionando. Para que escritório? Eu estou quase não indo no escritório mais, gente. Eu atendo cliente pela internet. Tudo é eletrônico, tudo é virtual. Um abraço, tá certo? Então, você distribuiu lá no PJE, tá certo? Depois que você distribui, pode acontecer a primeira situação. Você lembra no dia seguinte, caracas, eu me esqueci de colocar um pedido na petição inicial. Era para mim ter pedido dano moral, eu pedi só o dano material. Eita, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Simples, faça um aditamento à petição inicial, tá certo? Você vai fazer um aditamento. Agora, para esse aditamento, o que é o aditamento? Alguns doutrinadores chamam isso de mutatio libelli. É o mesmo lá do penal, tá certo? O penal também tem a mutatio libelli, quando ele vai mudar o libelo acusatório, né? Chama-se de mutatio libelli. A mesma coisa no civil, tá? Na verdade, o penal copiou do civil. E aí, depois que você estudou, percebeu que faltou alguma coisa, faltou um dos requisitos da petição inicial. Aí você percebe, eita, rapaz, e agora já está protocolado. Faz um aditamento inicial. Você vai acrescentar alguma coisa à petição inicial. Só que para isso você tem que observar duas situações que eu coloquei no slide para vocês. Tá? Qual a primeira situação? A primeira é se o réu ainda não foi citado. Ora, se o réu ainda não foi citado, você pode aditar o que você quiser. Você pode acrescentar um pedido, pode fazer um novo pedido, pode mudar um pedido, acrescentar um pedido, tanto faz. Porque o réu não foi citado, ele vai se defender daquilo que ele vai receber na citação. Como ele não foi citado, não tem problema. Você pode fazer o aditamento normalmente. Agora, se o réu já foi citado, ele já tem a base da defesa dele pronta, aí você só pode acrescentar algum pedido na petição inicial, só pode aditar a petição inicial, se por um acaso o réu consentir, tá certo? O réu tem que consentir. Com o consentimento do réu, volta para o próprio réu refazer a sua defesa? Ele não vai refazer a sua defesa, ele vai apresentar uma defesa só daquilo que foi aditado. O que ele já fez a defesa, permanece. Daquilo que teve aditamento, tem que vir para ele exercer o contraditório, tá certo? Aí sim volta para ele se defender só daquele aditamento.
Certo? Vamos ler o 329, inciso 2, para nós compreender essa situação melhor, conforme ele está no código. Travou aqui para mim. Travei. Acho que voltou aqui. Não, travou. Está travado, professor. Vídeo com 3, 4 horas de duração é complicado. Posso ler, professor? Isso, lê para nós aí. Pensei que estava travado para vocês. Artigo 329. O autor poderá, até a citação, adiar ou alterar o pedido... Não, ou aditar. Desculpa. Aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. 2. Até o consentimento isso, só do um réu. minuto. Isso. Até a citação, ele pode fazer isso sem o réu se manifestar. Não precisa manifestação do réu, ele está livre. Porém, e se o réu já tiver sido citado? Vamos lá. O 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Show. Fechou. É exatamente o que eu estava falando para vocês. Então, até o saneamento. Professor, o que é o saneamento? Vão lá para aquela primeira aula, onde eu coloquei aquele caminho processual, o iter processual do processo civil, que vocês vão ver que a audiência de saneamento é depois da réplica. Já é uma preparação para a audiência de instrução de julgamento, se esta for ocorrer. Então, até na audiência de saneamento, eu posso aditar inicial. Só que, para isso, eu preciso do consentimento do réu. Vê esse. Será que o réu vai querer aceitar? Mas não pode aceitar. Sabe por quê? Às vezes é uma empresa. Como eu falei para vocês, a empresa não tem interesse de estar com o nome dela em processo inicial. Porque às vezes um acionista, um investidor, não quer, porque depois essa empresa tem quantos processos? 1000 processos, eu não quero negociar com essa empresa. Então a empresa ela não tem interesse em ficar com vários processos contra si. Imagina só vocês que o autor esqueceu de discutir um determinado assunto que dá para discutir naquele mesmo processo, já dá para resolver tudo num processo só. Se o réu, que é a empresa, não consentir que o autor adite o pedido, o autor vai entrar com outro processo contra ela, vai resolver só aquele que ele colocou na petição inicial, e depois vai entrar com outro para aquele que ele podia aditar. Então, para a empresa, é muito mais fazer, não, seu autor, às vezes até a empresa indica, autor, por favor, adite a petição inicial e já inclui logo esse outro pedido aqui para a gente resolver isso tudo no processo só, porque a empresa ela paga advogado por processo, ou seja, então é muito mais gasto para a empresa. Então, grosso modo, vocês podem entender que sim, o réu pode ter interesse em consentir exatamente para ter uma economia para ele próprio, ou um menor prejuízo para ele próprio, tá certo? Então, tem até o saneamento para você fazer o aditamento. Pois não? No 329, inciso 2, no finalzinho, quando fala assim, o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias, facultado o requerimento da prova suplementar. Quer dizer que é facultado ao réu se defender novamente no contraditório, é isso? Sim. Quando o autor adita a petição inicial com consentimento do réu, o juiz vai abrir prazo de 15 dias úteis para que o réu se manifeste sobre esse aditamento. E, inclusive, pode o réu requerer até uma prova suplementar. Olha, juiz, olha, seu juiz, eu tinha dito que eu queria só essas provas, mas mediante esse aditamento, agora eu quero essas e essas provas também. Tá certo? Isso é prova suplementar, mais provas do que ele já tinha optado por fazer no processo. Entendeu? Então, é o réu que tem esse prazo de 15 dias para que ele possa se manifestar a respeito desse aditamento do autor. Só que não é ele anulando toda a contestação que ele já fez, fazendo tudo de novo. Não, ele só vai se manifestar sobre a matéria do aditamento da petição inicial. Tranquilo? Às vezes, pessoal, há advogados espertinhos, né, que quando ele percebe que o réu foi revel, o que é um réu revel? É aquele que recebe a intimação para se defender e não faz nada, ele fica inerte. Aí ele é aplicado a pena de revelia.
Aí o que o advogado faz, já que o réu foi citado e foi revel? Seu juiz, eu quero aditar inicial, eu quero mudar o pedido. Ele queria 100, agora ele quer 500. O réu está revel, né, ele quer dar uma desperto. Só que o código diz que, nesses casos, se o juiz deferir, obrigatoriamente ele tem que citar o réu novamente, intimar o réu novamente, para que ele possa fazer uma nova defesa. Abre espaço novamente para que ele possa se defender, para evitar, né, de ter aí os espertinhos, né, querendo mudar o pedido aí, percebendo que o réu foi revel. Certo? Então, essa, pessoal, é a primeira situação que pode acontecer pós-protocolo da petição inicial. Mas pode acontecer também, né, de o autor, depois que ele protocola, que ele distribui sua petição inicial, não é ele que percebe que tem alguma falha, algum vício na petição inicial. Quem percebe é o juiz. Toda vez que você distribui uma petição inicial, pessoal, o sistema vai encaminhar ela para algum juízo daquela competência que você colocou no endereçamento. Se é civil, juiz civil. Se é família, juiz de família. Se é fazenda pública, juiz de fazenda pública. Beleza. O sistema faz isso automático. Ele vai escolher uma das varas e vai sortear para esta vara para que aquele juiz possa se tornar competente. Quando o juiz pega o processo, a primeira coisa que ele faz é um juízo de admissibilidade. Ele vai verificar se aquela petição inicial está com todos os requisitos de uma, certo? Se estiver, ele vai dar um despacho para o secretário da vara, dizendo assim: cite-se o réu para que exerça a sua defesa. Ou então diz assim: estando a petição inicial com todos os seus requisitos legais, cite-se o réu para exercer a sua defesa, para contestar em prazo de 15 dias, ou se tiver audiência de conciliação, cite-se o réu para a audiência de conciliação a ser marcada pela vara em momento oportuno. Ou seja, esses são despachos do juiz, mas ele já fez ali uma análise daquela petição inicial, tá certo? E pode ser que o juiz, nesta análise, que nós chamamos de juízo de admissibilidade, pode ser que ele perceba que tem algum vício naquela petição inicial, ou que ela não preenche todos os requisitos de uma petição inicial, certo? Ora, se o juiz percebe isso, ele tem que mandar isso corrigir. Antigamente, pelo CPC de 73, ele e deferia a petição inicial, arquivava o processo, tu tinha que entrar com outro processo, corrigir. Hoje não, o nosso CPC ele tem um cunho altamente democrático. O nosso CPC ele não quer que os processos se encerrem, tá certo? Se encerrem sem um julgamento de mérito. O CPC, o nosso legislador adjetivo civil, ele não quer que haja muitos processos aí sendo extintos sem resolução de mérito, só em último caso. Eles querem que haja uma solução, que o processo tenha o seu curso normal e chegue a uma solução. Sabe por quê? Porque se começar a indeferir muitos processos, as partes vão entrar com outro processo, e é mais processo, entendeu? Isso atravanca o judiciário. Então, quanto menos processo, mais fácil para julgar. Então, o que o CPC diz hoje? Calma aí, não indefira a petição inicial. Intime o autor para que ele corrija o vício, certo? E como é que nós damos o nome jurídico para isso? Emenda a inicial. Então, o juiz vai determinar que o autor emende a sua petição inicial, sanando aquele vício, corrigindo aquela falha, tá certo? Que ele observou na petição inicial. E o CPC, numa dialética muito boa, ele disse que o juiz, para fazer isso, ele tem que fazer de forma fundamentada e explicar de forma fundamentada o que é que ele quer que seja corrigido. Tá certo? Antigamente nós tínhamos muito problema, porque o CPC de 73 dizia assim, que quando o juiz mandasse emendar a inicial, o advogado tinha 5 dias para emendar. E o despacho do juiz era assim: intime-se o autor para que faça a emenda à petição inicial no prazo de 5 dias. E era 5 dias corrido, não era 5 dias úteis. Aí o advogado ficava doido: rapaz, o que é que está errado nessa petição? Ele lia, relia, às vezes não tinha trato, né? E não sabia o que estava errado e não descobria qual era a falha que o juiz tinha percebido, porque ele não dizia qual era a falha. Ele só mandava intimar para corrigir, para emendar a inicial. E aí você tinha que se virar no cinto para descobrir o que é que estava errado na petição inicial. E aí, muitas das vezes, você tinha que, né, fazer aquele velho humiliation, tá certo? Tinha juízes, gente boa, né, que te dava um abraço: não, doutor, rapaz, é porque eu percebi que isso aqui está assim, eu acho melhor o senhor fazer assim, isso aqui fica melhor assim. Ô, doutor, beleza, ia lá e corrigia. Agora tinha juiz que estúpido, ignorante, que tem em toda a profissão, né, que simplesmente dizia assim: porra, doutor, né, eu tenho que estar
te ensinando, doutor? Quer dizer que vai, volta para a faculdade e tal. Não, doutor, a pessoa disse aqui, mas eu não estou vendo aqui nada que está errado. Poxa! Certo? E aí você tem que passar por essa humilhação. Que o juiz é isso. Hoje em dia, não. CPC de 2015, eu sinto isso. Se o juiz quer que seja corrigido alguma coisa, se ele recebe algum vício, tem algum vício da petição inicial, ele tem que ser emende a petição inicial, prazo de 15 dias úteis, que dá quase 30, né, com tanto de feriado que nós temos aqui, e ainda vai ter que dizer o que é que ele quer que você corrija. Intime-se o autor para que corrija a petição inicial nos pontos tais, esclarecendo isso, ou acrescentando isso, ou fazendo isso. Tá certo? Então, o advogado tem um prazo lá suficiente para ele fazer a emenda e protocolar. É lógico que um pedido de emenda é vergonhoso para o advogado e também, às vezes não, porque às vezes é uma coisa que se realmente passou, mas uma coisa que o advogado sabe passou dele. Mas fica ruim, porque ele perde tempo no processo. Até o juiz dar esse despacho, até terminar o prazo de 15 dias, já tem mais de 3 meses o processo distribuído, ainda não foi para frente, porque está aguardando uma correção tua. Tá certo? Então, isso é emenda à petição inicial que está lá no 321, tá certo? Do próprio CPC. Cadê o Jusinal? Cadê o 321, Jusinal? Lê aí. Ou quem leu foi o Zé Mamar. 321. Deixa eu encontrar aqui. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão... Só um minuto. Olha só, preste atenção e grifem aí no código de vocês essa parte final do sinal do vai ler. Vai lá, depois da vírgula, o sinal, depois de emende a complete... Indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Certo. Você finir. Então, se o juiz percebe, ele verifica que faltou alguns requisitos do artigo 319, né, que faltou alguns requisitos da petição inicial, ou tem algum outro tipo de vício que deve ser sanado sob pena de deferimento da petição inicial, obrigatoriamente ele tem que te intimar para que você corrija. Ele não pode mais indeferir a petição inicial por este motivo, a não ser que ele te intime para você corrigir, dizendo até o que é para ser corrigido, e você não faça dentro do prazo. Aí sim a tua petição inicial será indeferida e o processo arquivado. Ok? Tu ainda vai ter que pagar as custas processuais por isso. Okay? Então, essa é a emenda à petição inicial. Enquanto que o aditamento é o autor que percebe alguma falha, algum vício, e ele próprio corrige voluntariamente, a emenda inicial é o juízo que percebe a falha, o vício, a falha da petição, e ele intima o autor para que emende ou complete a petição inicial. Compreenderam a diferença de aditamento para emenda inicial? Simples. Uma é o autor que faz ele mesmo, e a outra é o juiz quem determina, quem solicita que seja feita. Dúvidas, pessoal? Dívidas? Dívidas eu tenho um monte aqui para dar para vocês. Pessoal, 21h45. Não, 21h40, né? Achei que era 21h45. Tem mais 5 minutos aí. Aí a gente encerra 15 para as 10, tá bom? Haja voz, haja garganta. Minha garganta já está pegando fogo. Então, vamos lá. Então, essa é a emenda à petição inicial. Outra situação, pessoal, que pode ocorrer, tá certo? É o indeferimento da tua petição inicial. E aí já não é um vício comum, é um vício bem mais grave, tá certo? E se a tua petição inicial for indeferida, automaticamente o processo não vai ter seguimento, vai ser arquivado bem ali, tá certo? Muitas vezes, esse indeferimento da petição inicial vai surgir quando o juiz mandar o advogado ou solicitar ao advogado que emende a petição inicial, e ele não faz isso dentro do prazo legal, tá certo? Então, lógico que o juiz, tendo determinado a emenda, o autor não o fazendo, né, e o juiz não pode deferir sem permitir que o autor corrija, mas ele permitiu, o autor não corrigiu, aí sim
ele vai indeferir a petição inicial, tua petição inicial morre bem ali, nem vai para a citação do réu, tá certo? Teu processo já é encerrado bem ali, tá? Então, observe que os indeferimentos da petição inicial normalmente vão se dar antes da citação do réu, tá? Por quê? Porque se o juiz for fazer indeferimento da petição inicial depois da citação do réu, ele já está vedado de dizer que vai indeferir a inicial, porque já tem até defesa do réu nos autos. Então, ele não pode mais indeferir. Por exemplo, depois que o réu se manifestou com a sua contestação, o juiz percebe que a petição inicial está capenga, está falha, está viciada. Será que ele pode? Não, vamos mandar o autor emendar a petição inicial. Não pode, sob pena de deferimento, não pode. Ele não pode mais nem deferir a petição inicial. Se já tem a defesa do réu, se o réu já foi citado, aí ele tem que fazer o julgamento do processo. Nem que ele julgue sem resolução de mérito, tá certo? Ou que seja com resolução de mérito pelo indeferimento dos pedidos. Mas aí ele só pode sentenciar. Ele não pode mais indeferir a petição inicial. Ele só pode indeferir a petição inicial até a citação do réu, tá certo? Se ele percebe, início ou depois, mas até a citação do réu ele pode ainda fazer o indeferimento da petição inicial. Depois disso, somente julgando o próprio processo. Okay? Então, nós temos lá no rol do artigo 330, aí nós vamos ter que abrir o 330 para lê-lo, né? Nós vamos ter que abrir esse artigo, porque no rol do 330, dos incisos do 330 com os artigos, nós temos aqui uma relação de justificativas ou de possibilidades básicas para o indeferimento da petição inicial, tá certo? E bem claro o artigo 330, tá? Diz assim, ó, artigo 330, a petição inicial será indeferida quando for inepta. A primeira hipótese é a hipótese de inépcia da petição inicial. Professor, o que é uma petição inepta? O código te dá a resposta, tá? Se vocês olharem o parágrafo primeiro, mais embaixo, diz assim, ó, considera-se inepta a petição quando? Aí vem dizendo quando é que a petição vai ser considerada inepta. Tá? Inépcia, pessoal, é como se fosse inapta. Inapta para tramitar no judiciário, para veicular no próprio judiciário. Isso é uma petição inepta. Então, vamos ver o que é uma petição inepta. Lá no parágrafo primeiro, diz assim, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. E, pessoal, eu estou passando o slide, estou. Olha, vocês me lembrem de passar o slide. Olha, não, ainda está aqui, está certo. Então, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que na redação da petição inicial, os pedidos têm que estar correlacionados com os fatos? Imagina só se o advogado esquece de pedir. Ele esquece de pedir a condenação do réu. Faltou fundamento jurídico ao pedido, do pedido. É meio absurdo, mas pode acontecer. Esqueceu de pedir. A petição não tem pedido. O juiz vai dar o quê se você não pediu nada? Você relatou os fatos, fundamentou, mas não pediu nada. O juiz vai te dar o quê? Nada. Então, a petição ela é inepta, porque lhe falta pedido ou causa de pedir. Quando mais é inepta? Quando o pedido for indeterminado. Ressalvadas as hipóteses legais que se permite o pedido genérico. Já falei para vocês, né, quando nós estudamos pedidos, que o pedido tem que ser certo e determinado. Exceto naquelas poucas situações de ações universais, o pedido pode ser genérico, mas o pedido tem que ser certo e determinado. Se o teu pedido na petição inicial não é determinado, você pediu a condenação do réu em te indenizar por danos morais, mas não disse quanto, teu pedido é indeterminado. E aí o juiz também vai indeferir tua petição inicial, lógico, te dando a oportunidade primeiro para te corrigir. Mas isso é causa de inépcia da petição inicial. Certo? Faltou determinação no pedido. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. É o que eu disse para vocês. Se você narrou os fatos dizendo que alguém te acusou de ladrão porque entrou numa loja, você tem que pedir algo relacionado a isso, não pedir uma coisa totalmente diversa. Pois não? Agora eu fiquei na dúvida. Neste caso, ele vai indeferir ou ele vai, no caso, vai ser um ato de indeferimento ou ele vai fazer um pedido, uma determinação de emenda? Pelo CPC, ele não pode mais indeferir a petição inicial sem antes te dar a oportunidade de corrigir. Tá certo? A tua petição está inepta. Ele vai dizer, olha, autor,
corrija a inépcia da petição inicial, pois a ela está faltando causa de pedir ou pedido, tá certo? Então, sempre, em qualquer uma dessas situações, ele vai te dar a oportunidade de exercer a possibilidade de corrigir a petição inicial, tá certo? Antigamente não era assim, era... Não há nenhuma situação, imediato. não há nenhuma situação que diga, não, esse erro aqui, se cometer, não tem perdão. Na próxima situação que nós estudar, vai ter. Eu vou te dizer, lá na frente vai ter. Quando tiver em confronto com súmula do STJ, do STF, com o PJ, mas aí eu vou explicar para vocês. Mas vai ter situações, certo? Então vamos lá. Quando a narração do decorrer logicamente a conclusão. Quando contiver pedidos incompatíveis entre si, tá certo? Pedidos incompatíveis entre si. Aí, pessoal, lógico, se tem um pedido que anula o outro, é lógico que essa petição não pode ir para frente, tá certo? O Didier, se você estiver lendo ele, o Fred Didier, ele inclusive diz que isso é espécie de pedido suicida. É quando um pedido anula o outro. E aí, tua petição é uma petição suicida, tá certo? Não tem como o juiz te dar nada, porque um pedido que você fez vai anular o outro pedido, tá? Então, nessas situações, são situações de inépcia ao pedido, à petição inicial. E o juiz vai mandar você corrigir, se não corrigir, indeferimento da petição inicial. Pessoal, agora deu, né? 21h46, faltam 15 minutos. Só dá um exemplo aí de pedidos mas podem fazer perguntas. Como? Só dá um exemplo aí de pedidos incompatíveis, um exemplo real. Por exemplo, você pede, na mesma petição inicial, a revisão de uma cláusula contratual e a nulidade do contrato. Ora, se o juiz der nulidade do contrato, como é que ele vai revisar a cláusula? Para que cargas d'água você vai revisar uma cláusula de um contrato que você pugna pela nulidade dele? Para que revisar uma cláusula contratual se você está pedindo a nulidade do contrato? É um pedido suicida, entendeu? Não tem como. E aí você tem que optar. Você quer a revisão do contrato ou você quer a nulidade do contrato? O que você quer? Você tem que decidir. Ele vai mandar que você escolha, que a petição aí tem pedidos incompatíveis entre si. Okay? É um exemplo. Mais perguntas? Mais dúvidas? Dúvidas? Não? Podemos passar adiante? Vamos encerrar, na verdade, né? Já tem 3h30 de gravação. Nós só fizemos um intervalo. Então, vamos dar uma paradinha por hoje, descansar essa quinta-feira, porque na semana que vem tem mais, tá? Então, pessoal, não tendo mais perguntas, nem no chat, nem aí online, né? Um abraço para vocês, um bom restante de noite, de quinta-feira, uma boa sexta-feira amanhã também. Um abraço no coração. Tchau, tchau para vocês.